Bom dia. Havendo quórum sobre a proteção de Deus e de acordo com a Constituição, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. O senhor pode sentar. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata número 12, 2017. Ata número 12, 2017, presidida pela vereadora Rosane Costa e primeiro secretário vereador Biramar Machado. Aos 20 dias do mês de março do ano de 2017, às 19 horas, na Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, reunir-se para a sessão ordinária os seguintes vereadores: vereador Cadico Labella, vereadora Marisa Barreto, vereador Guto Pittencourt, vereador Biramar Machado, vereadora Eva Mesa, vereador Jonatas Souza, vereadora Dilson Seixas e vereador Eduardo Longo. Presidida pela vereadora Rosane Costa, que, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão ordinária. Pedindo a leitura da ata 011/2017, onde a mesma foi colocada em apreciação e regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. A senhora presidente deu início à leitura do expediente. Projeto de lei 08/2017, do Executivo Municipal, que autoriza a contratação de 7 médicos com pagamento de R$ 110 a hora trabalhada no plantão médico na urgência e emergência da Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa. A senhora presidente encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Saúde para que as mesmas emitam parecer. Projeto de lei 010/2017 do Executivo Municipal, que estabelece o índice para a revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo e Legislativo, incluindo prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, magistério municipal, aposentados e pensionistas, e da Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa. A senhora presidente encaminhou para a Comissão de Finanças e Orçamento para que a mesma emita parecer. Pedido de providência 079/2017, de autoria dos vereadores Biramar Machado e vereador Jonatas Souza, solicitando que seja providenciado patrulhamento na estrada a partir da residência do senhor Ceciliano Teixeira até a Vila do Ibaré, segundo distrito de Lavras do Sul. Pedido de providência 093/2017, de autoria dos vereadores Jonatas Souza e vereador Biramar Machado, para que seja providenciado patrulhamento e compactação com rolo compressor nas ruas Antônio Martins Piquelé e continuação da rua Barão do Rio Branco, número 3, que dá acesso à Fazenda Ouro Verde. Pedido de providência 094/2017, de autoria dos vereadores Luiz Augusto Pittencourt, vereador Luiz Ricardo Labella e vereadora Marisa Barreto e vereador Eduardo Longo, para que seja realizada vistoria pelo engenheiro responsável no setor de engenharia da Prefeitura, visando elaborar um laudo técnico referente às condições de habitabilidade em que se encontram alguns imóveis da rua Otávio Leivas, no bairro Poti Medeiros, devido aos sérios problemas de erosão sobre os mesmos. De posse desse laudo, esperamos que seja dado andamento à solução do grave problema que enfrenta os moradores preocupados com o risco de desmoronamento nas suas casas. Pedido de providência 095/2017, de autoria dos vereadores Luiz Augusto Pittencourt, vereador Luiz Ricardo Labella e vereadora Marisa Barreto e vereador Eduardo Longo, para que sejam adotadas medidas visando a limpeza roçada na rua Dolores Abascal, o antigo Paço das Tropas. Pedido de providência 096/2017, de autoria da vereadora Eva Mesa, para que seja realizado patrulhamento urgente e reparos necessários na estrada do Paço dos Carros. Pedido de providências número 097/2017, de autoria dos vereadores Biramar Machado e Jonatas Souza, solicitando que seja providenciado patrulhamento e troca de bueiros onde for necessário na estrada do Coronel Linhares, no 2º Distrito de Lavras do Sul. Indicação 026/2017, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, vereador Guto Pittencourt, vereador Cadico Labella, vereadora Marisa Barreto, para que o secretário do Meio Ambiente, juntamente com a Secretaria de Obras, deem início ao serviço de coleta seletiva de resíduos lixo, através da conscientização e elaboração de um itinerário e dias específicos de coletas. Indicação 027/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas e vereadora Rosane Costa, para que seja estudada a possibilidade do Executivo Municipal criar o Departamento de Limpeza Urbana. Indicação 028/2017, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, vereador Guto Pittencourt, vereador Cadico Labella e vereadora Marisa Barreto, para que seja possibilitada de implantação da ginástica laboral dos servidores públicos municipais durante o expediente através de um profissional qualificado. Indicação 029/2017, de autoria dos vereadores Biramar Machado, vereador Jonatas Rosa, para que seja realizado um estudo para a colocação de uma bomba trifásica para o abastecimento de água no Ibaré, segundo Distrito de Lavras do Sul. Pedido de informação 023/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas e vereadora Rosane Costa, para que o Executivo informe a respeito de um financiamento
confinamento de gado de propriedade do senhor Miguel Ângelo Tomaceto, na localidade do Banhado Tuna, primeiro distrito desse município, verificando se o mesmo possui as devidas autorizações ambientais, licença ou autorização para funcionamento desse tipo de atividade de confinamento. Pedido de informação 024/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas e vereador Rosane Costa, para que o Executivo envie a essa Casa Legislativa o cronograma de atendimento das máquinas para manutenção das estradas de nosso município. Requerimento 05/2017, autoria dos vereadores Marisa Barreto, vereador Guto Bittencourt, vereador Gadico Labella, vereador Eduardo Longo, para que sejam adotadas as medidas necessárias visando a prorrogação do prazo da validade do último concurso público realizado em agosto de 2015 e homologado em outubro do mesmo ano. Leitura das correspondências. Escola Fundamental Dr. Crispim de Souza, ofício do Gabinete Prefeito 067/2017, bancada do PMDB, dessa cidade, solicitação da tribuna livre. Terminadas as matérias, correspondências, a senhora presidente passou a palavra aos vereadores para o grande expediente. Vereador Gadico Labella disse que os vereadores já mandaram mais de 97 matérias para o Executivo, que isso mostrava que os vereadores estão fazendo a parte deles. O vereador Biramar perguntou ao presidente se o Executivo já havia nomeado o líder do governo. Foi respondido que até o momento o Executivo não encaminhou nada sobre o assunto mencionado. Falou que o Executivo mostrou trabalho no período de férias e carnaval, que nada mais foi feito com relação à estrada e limpeza urbana, que estamos no período de colheita da soja e o arroz e as estradas estão péssimas. O vereador Guto sugeriu uma borracharia ou um ponto de estradas para que façam a manutenção das máquinas, não sendo necessário os funcionários pararem com a obra e virem para a cidade, perdendo o dia de trabalho. A vereadora Eva Mesa concordou com os vereadores, diz que está tudo parado no Executivo com relação à Secretaria de Obras. O vereador Adilson Seixas perguntou ao vereador Biramar Machado se o mesmo procurou o subprefeito do Ibaré para tratar do problema das estradas e outros problemas referentes àquela comunidade. O vereador Biramar disse que deve ser cobrado do prefeito qualquer problema referente ao município. E ele, o prefeito, é que deve cobrar o subprefeito. O vereador Guto fez o registro do comentário na cidade sobre o fechamento da SAMU, registrou sua preocupação referente a esse assunto. O vereador Eduardo Longo disse estranhar tal informação, sabe que foi um projeto antigo e conquistado, sabe que a verba que sustenta a SAMU está em dia. O vereador não vê motivos para o fechamento da SAMU. O vereador Eduardo Longo parabenizou a diretora da Escola Crispim de Souza pela iniciativa de fazer uniformes para os alunos que deveriam servir de modelo para todas as escolas do município o uso do uniforme. A presidente se manifestou dizendo que os vereadores têm a obrigação de fazer os pedidos ao Executivo, mesmo sabendo que a extensão das estradas é muito grande, e espera que o Executivo acate a indicação feita por ela e pelo vereador Seixas do Exército ajudar na manutenção das estradas da mesma forma que está sendo feito em Bagé, e parabenizou a vereadora Eva Mesa pelo trabalho que ela está fazendo nas comunidades. Comunicou que a sessão do dia 27 de março, na próxima segunda-feira, será realizada às 12 horas ao meio-dia, por motivos de viagens agendada pelo Tribunal de Contas com a presidente desta Casa na terça-feira, às 28 de março, na primeira hora da manhã. O vereador Eduardo Longo lembrou a todos os vereadores da audiência pública no dia 22, às 14 horas nessa Casa, referente à PEC 287. Não havendo mais nada a ser tratado, a senhora presidente concedeu um intervalo de 10 minutos para logo após voltarem com a ordem do dia. Pedido de providência 079/2017, em apreciação em regime de votação, aprovada pela maioria, com ausência em plenário do vereador Gadico Labella. Pedido de providência 093/2017, em apreciação em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Pedido de providência 094/2017, o vereador Guto disse que a situação dos moradores é séria, precisa ser resolvido o problema com urgência, em apreciação e regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Pedido de providência 095/2017, em apreciação em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Pedido de providência 096/2017, em apreciação em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Pedido de providência 097/2017, em apreciação em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Indicação 026/2017, em apreciação em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação 027/2017, em apreciação em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação 028/2017, em apreciação em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. Indicação 029/2017, o vereador Biramar Machado fez o comentário referente a esse pedido, dizendo que a bomba já existe na Secretaria de Obras, podendo a mesma ser destinada para o Ibaré.
em apreciação e regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. Pedido de informação 023/2017, o vereador Biramar disse que o confinamento é da Vila Santa Isabel e é do tempo do secretário Bira Machado e está funcionando, se está funcionando é porque foi aprovado o seu funcionamento. O vereador Eduardo disse que existe um plano diretor, tendo que ser preservado a nascente em apreciação e regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Pedido de informação 024/2017, em apreciação e regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento 05/2017, em apreciação e regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Terminadas as matérias, a senhora presidente leu o pedido do senhor Alabi Machado, presidente da Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa, solicitando a tribuna livre, onde o mesmo explanou as razões do projeto 08/2017, onde o Executivo autoriza a contratação de 7 médicos com pagamento de R$ 110 a hora trabalhada no plantão médico na urgência e emergência da Fundação. Logo após suas explanações, os vereadores se manifestaram dizendo que a saúde é prioridade e que certamente a Casa iria aprovar o projeto. O senhor Alabi Machado agradeceu as considerações dos vereadores. Terminada a tribuna livre, a senhora presidente passou a palavra aos vereadores para as considerações finais. O vereador Guto Bittencourt reforçou o pedido de ajuda de todos os vereadores para que fossem no prefeito falar sobre o problema das casas na Potimedeiros, que ficam perto da Sanga. A senhora presidente sugeriu uma audiência pública na Vila Potimedeiros e convidar o prefeito e vice-prefeito para a audiência. O vereador Guto disse que concorda com a audiência pública, mas, mesmo assim, solicitou que os vereadores fossem até o gabinete do prefeito para uma reunião e solicitou a presença do engenheiro. A senhora presidente comunicou que irá agendar tal reunião. A senhora presidente lembrou que a sessão ordinária do dia 27 terá início às 12 horas, ao meio-dia, e não às 19 horas. Não havendo mais nada a ser tratado, a senhora presidente encerrou, em nome de Deus, a presente sessão ordinária, Sala Severino Silveira da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 20 de março de 2017. Vereadora Rosane Costa, presidente, e vereador Biramar Machado, primeiro secretário. Em apreciação, a ata número 12, 2017. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias do expediente. Projeto de Lei 09/2017, que define a destinação final para pneus classificados como bens inservíveis de posse do Executivo Municipal e pneus recolhidos em ações de controle de vetores e depósitos irregulares. Ofício do Gabinete 080/2017, senhora presidente, encaminhamos para a apreciação de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Casa Legislativa o projeto de Lei 09/2017, que define a destinação final para pneus classificados como bens inservíveis de posse do Executivo Municipal e pneus recolhidos em ação de controle de vetores e depósitos irregulares. Certos de estarmos juntos construindo uma Lavras do Sul melhor para todos os lavrenses, desde já agradecemos sua atenção cordialmente. Sável Johnson Prestes, prefeito municipal de Lavras do Sul. Disposição dos motivos. Esse novo encaminhamento de pneus considerados bens inservíveis acabará com o acúmulo dos mesmos no pátio de obras e demais terrenos públicos. Uma vez que estes bens inservíveis já foram a leilão e não foram vendidos, não há possibilidade de levantar valores com este material, a não ser através de reciclagem. O acúmulo de pneus inservíveis no solo constitui um passivo ambiental que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Nossa área pública carece de ornamentação e o pneu é um material que pode ficar exposto ao intemperismo e que não necessita de manutenção. Projeto de Lei 009 será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos. Presidente, vereador Eduardo Longo, relator, vereador Adilson Seixas e revisor, vereador Jonathan Souza. Requerimento 06/2017,
Senhora Vice-Presidente, os vereadores que subscreve requer, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhada a correspondência pela mesa diretora ao senhor Nelson César Carvalho Martins, superintendente da 8ª Superintendência Regional do DAER, do Rio Grande do Sul, com sede em Bagé, na rua Ney Ribeiro Flores, 861, bairro Loteamento São Pedro, solicitando que seja incluído no cronograma de atividades da ERS 357, o trecho Torquato Severo Lavras do Sul, para os trabalhos necessários para a recuperação do trecho, inclusive a colocação de bueiros nos locais onde forem necessários. Assinado por todos os vereadores, com exceção da vereadora Eva Mesa, que é a que recebe a matéria. Moção 04/2017. Senhora Presidente, os vereadores que a essa subscreve solicita, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhada à Câmara de Deputados, Senado Federal, vereadores e vereadoras e demais líderes partidários, moção de repúdio à proposta de emenda constitucional PEC 287/2016, que retira direitos dos trabalhadores, em especial daqueles que recebem um salário mínimo, e das agricultoras e agricultores familiares, que são responsáveis pela produção de aproximadamente 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. Como representantes do município, manifestamos extrema preocupação com a chamada reforma da Previdência. Trata-se de um conjunto de medidas encaminhadas pelo atual governo da Câmara dos Deputados, que prevê, entre outros pontos, a mudança na idade mínima das aposentadorias, que passa a ser de 65 anos, indistintamente para homens e mulheres das áreas urbanas e rurais. Tal mudança representa um aumento significativo da idade mínima de aposentadoria de 5 anos para homens e 10 anos para mulheres. Assinado pelo vereador Eduardo Longo, bancada do PSB, vereador Luiz Augusto Bittencourt, bancada do PP, vereador Luiz Ricardo Labella, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, vereadora Eva Mesa, bancada do PMDB, vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada do Democratas, e vereador Biramar Machado, bancada do Democrata. Moção 05/2017. Os vereadores que subscrevem indicam, após ouvido plenário, na forma regimental, seja apreciada e votada na ordem do dia da sessão ordinária do dia 27 de março, próximo, e encaminhada ao senhor Luiz Mário Silveira Figueiredo, moção de louvor pelos excelentes serviços prestados ao nosso município como funcionário da Agência Local dos Correios. Assinado por todos os vereadores. Indicação 030/2017. Que seja efetuado estudo para colocação de letreiros de identificação em alvenaria com o nome da cidade dos 2 trevos que dão acesso a Lavras do Sul. Assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Indicação 032/2017, que seja estudada a possibilidade do Executivo Municipal, através da secretaria mencionada acima, instalar um redutor de velocidade próximo ao início do asfalto na Avenida 9 de Maio. Assinado pelos vereadores Cadico Labella, bancada do PP, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Indicação 033/2017, que seja analisada a possibilidade de ser realizado novo laudo pericial, insalubridade e periculosidade entre os servidores do Executivo Municipal e a Fundação Médico Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa. Assinado pelo vereador Luiz Augusto Bittencourt, presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, relator da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, e vereador Biramar Machado Goulart, revisor da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Indicação 034/2017, para que seja analisada a possibilidade de serem colocados 2 pedreiros à disposição da secretária da Assistência Social. Assinado pelo vereador Luiz Augusto Bittencourt, presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, relatora da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, e vereador Biramar Machado Goulart, revisor da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Indicação 035/2017, para que seja analisada a possibilidade de ser concedida à psicóloga que presta atendimento à Secretaria Municipal de Saúde mais 10 horas em sua carga horária. Assinado pelo vereador Luiz Augusto Bittencourt, presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, relatora da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, e vereador Biramar Machado Goulart, revisor da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Indicação 037/2017, que
que seja feito um estudo para a colocação de placas de indicação que tem por finalidade identificar as vias de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto ao percurso, destinos e distância. Assinado pelos vereador Biramar Machado, bancada democrata, e vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada democrata. Indicação 038, para que seja, 2017, para que seja observado o período de poda das árvores dentro da cidade, avenidas, ruas, no Código de Posturas do município. Assinado pelo vereador Biramar Machado, bancada democrata, e vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada democrata. Indicação 039/2017, que seja estudada a possibilidade do Executivo Municipal, através da secretaria mencionada acima, Secretaria de Obras e Transportes, instalar um redutor de velocidade próximo ao Mercado Bittencourt, na Avenida José Cacildo de Labari. Assinado pelos vereadores Cadico Labella, bancada do PP, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Pedido de informação número 025/2017, solicitando informações a respeito da colocação de um herbicida para eliminar o capim anone, uma das plantas de grande poder de disseminação, uma praga que traz prejuízo ao produtor rural. Assinado pelos vereadores Jonatas Rosa de Souza, bancada Democratas, e vereador Biramar Machado, bancada Democrata. Pedido de providência 098/2017, que seja providenciado nivelamento, demarcação, reposição das traves e das telas em torno da quadra localizada na Praça das Bandeiras. Assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Pedido de providência 099/2017, que seja providenciada a construção de uma rampa com guarnições na lateral do estacionamento do cemitério, onde já tem um acesso à rua Odorico Antônio Soares. Assinado pelos vereadores Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Pedido de providência 0100/2017, que sejam tomadas as seguintes providências na Praça das Bandeiras. Primeiro, que seja feita a manutenção e reparos nos balanços e demais brinquedos dentro da necessidade da pracinha de lazer. Segundo, reposição das goleiras e das telas de em torno da quadra de esportes da referida praça. Assinado pelo vereador Eduardo Longo, bancada do PSB, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereador Cadico Labella, bancada do PP, e vereadora Marisa Barreto, bancada do PP. Pedido de providência 0101/2017, para que seja providenciado o rebaixamento das calçadas de nossa cidade e que as mesmas sejam sinalizadas com indicativo de alerta de rampa. Assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Pedido de providência 0103/2017, para que seja providenciado serviço visando cobrir os buracos formados na ponte São Domingos, divisa entre os municípios Lavras-Bagé. Assinado pelo vereador Cadico Labella, bancada do PP, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Pedido de providência 104/2017, para que sejam adotadas medidas visando dar condições adequadas de uso ao prédio localizado na praça do bairro Coab. Vereador Cadico Labella, assinado pelo vereador Cadico Labella, bancada do PP, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Correspondências. Ofício do Gabinete 078, Gabinete do Prefeito 078/2017, complementação à mensagem 024/2017. Senhora Presidente, segue anexo complementação à mensagem 024/2017, que tratou as matérias aprovadas na sessão ordinária do dia 20 de fevereiro do corrente ano. Pedido de providência 070, 72, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 080 e 081. Atenciosamente, Sávio Johnson Prestes, Prefeito Municipal de Lavras do Sul. Secretaria de Obras e Transportes, Gabinete do Prefeito, senhor Sávio, assunto resposta ao pedido de providência 070/2017, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, vereador Guto Bittencourt, vereador Cadico Labella, vereadora Marisa Barreto, para que sejam providenciadas reparos nos passeios públicos nas ruas Santo Antônio e Coronel Mesa, próximo às pontes, que seja feito reparo no calçamento da rua Santo Antônio, entre as ruas Pires Porto e Júlio de Castilhos, em frente à residência da senhora Ana Munhoz. Respondido, já fomos a este local, sabemos dessa necessidade, fomos realizar estes reparos de limpeza conforme o nosso planejamento e disponibilidade de tempo e pessoal.
Justificativa. Pedimos a compreensão desta Casa, pois a demanda deste tipo de serviço é muito grande, sendo que este problema já vem de longo tempo, vamos realizar com certeza. Acima ele diz, já fomos a este local, sabemos dessa necessidade. Secretaria de Obras e Transportes, Gabinete do Prefeito Municipal, em resposta ao pedido de providência 072/2017, de autoria dos vereadores Biramar Machado e vereador Jonas de Souza, para que seja melhorada a iluminação na Praça das Bandeiras. Sobre a iluminação na Praça das Bandeiras, já foi feito esse serviço antes do evento Carnaval de Lavras do Sul, mas vamos pedir aos nossos eletricistas que deem uma vistoriada no local. Sendo assim, e vendo essa necessidade, vamos realizar esse trabalho. Atenciosamente, senhor Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário da Secretaria de Obras do município. Em resposta ao pedido de providência 073/2017, senhor prefeito, de autoria dos vereadores Biramar Machado, vereador Jonas de Souza, para que seja feita a poda dos arbustos ao longo do corredor do Jaguari 1 e 2, conforme foi relatado pelo senhor Rui Batista, morador daquela localidade. Sobre a realização da roçada nos corredores do Jaguari 1 e 2, será realizado assim que conseguirmos terminar o trabalho da roçada nas regiões onde já está sendo feito esse tipo de serviço. Justificativa. Dispomos de apenas de uma máquina em péssimas condições que já está realizando esse tipo de serviço com dificuldade. Atenciosamente, Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário de Obras do município. Em resposta ao pedido de providência 074/2017, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, vereador Guto Bittencourt, vereador Cadico Labella e vereadora Marisa Barreto, para que seja feita a retirada do lixo existente ao barranco em frente à creche municipal e que seja colocada em lixeira de boa capacidade e, posteriormente, seja plantada árvores frutíferas. Quanto à retirada do lixo no barranco em frente à creche municipal, será realizado assim que entrarmos nesse bairro, dentro do nosso planejamento de limpeza. Quanto à colocação de lixeiras, vamos fazer um estudo de orçamento para que possamos ver o custo para a confecção das mesmas, onde assim vamos realizar dentro das possibilidades. Assinado o senhor Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário municipal de Obras e Transportes. Memorando 075/2017, referente à resposta do pedido de providência 075/2017, de autoria do vereador Eduardo Longo, vereador Guto Bittencourt, vereador Cadico Labella e vereadora Marisa Barreto, para que seja providenciada a construção de faixa de segurança na rua João Bucão, esquina com o Coronel Mesa. Quanto à colocação da faixa de segurança da rua João Bucão, esquina Coronel Mesa, vamos encaminhar essa solicitação ao Departamento de Trânsito para que possa tomar providências. Assinado pelo senhor Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário municipal de Obras e Transporte. Memorando 074/2017, em resposta ao pedido de providência 076/2017, de autoria dos vereadores Biramar Machado e vereador Jonas de Souza, para que seja feito o patrulhamento da estrada da Meia-Lua no sentido Lavras do Sul e Ibaré, até a entrada do corredor da Estância do Sobrado. Quanto ao patrulhamento da estrada da Meia-Lua, esse serviço já consta em nosso planejamento de restauração das estradas do município. Partimos do princípio de começar pela estrada mais crítica, que está em abandono há muito tempo, atendendo ao apelo de produtores rurais dessa região, onde já foi realizado como São Domingos, em direção ao Passo da Areia, Rincão dos Saraivas e Passo dos Jaques, em direção ao Salso, já concluída. Justificativa. Nossas máquinas encontram-se com equipe seguindo aos encerrados, outra equipe, o segundo distrito, nas regiões dos Valos, Florestas e Serrinha. Assim que forem concluídas esses serviços, no retorno desta equipe, já vamos restaurar a estrada da Meia-Lua. Peço a compreensão dos senhores vereadores, assinado pelo senhor Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário municipal de Obras e Transportes. Referente à resposta do pedido de providência 077/2017, de autoria dos vereadores Jonas de Souza e vereador Biramar Machado, para que sejam providenciados o reparo nas lâmpadas de iluminação pública na rua Santo Antônio. Quanto ao reparo da troca de lâmpadas na iluminação pública do perímetro urbano do nosso município, já vem sendo realizado desde o início dessa administração, através dessa secretaria, com uma demanda desse tipo de serviço é grande, tem algumas ruas que ainda não foi possível, mas pedimos a compreensão desta casa e vamos chegar nesta rua, dentro da nossa possibilidade de tempo.
assinado pelo senhor Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário municipal de Saúde, de Obras e Transporte. Secretaria de Obras e Transportes, referente à resposta do pedido de providência 078/2017, de autoria dos vereadores Eduardo Longo, vereador Guto Bittencourt, vereador Cadico Labella, vereador Marisa Barreto, vereador Joana de Souza, para que seja feita a limpeza e colocação de bueiros na sanga que corta o bairro Dr. Breno Bulcão em frente à quadra poliesportiva. Quanto à solicitação da limpeza na sanga que corta o bairro Dr. Breno Bulcão, em frente à quadra poliesportiva, será realizado dentro do nosso planejamento de limpeza dos bairros, onde esse bairro faz parte, incluindo essa sanga. Quanto à canalização da sanga, desde o dia 8 de janeiro do corrente ano, já está sendo feito um estudo de projeto para esse serviço com o nosso setor de engenharia, que já é meta nossa e compromisso dessa administração com o bairro Dr. Breno Bulcão. Peço a compreensão dos senhores vereadores, assinado pelo senhor Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário municipal de Obras e Transportes. Resposta ao pedido de providência 080/2017, de autoria do vereador Jonathan de Souza, vereador Biramar Machado, para que seja feita a roçada e limpeza na parada em frente ao Beco 10, no bairro do Cerrito, e outras paradas mais acima que se encontram tomadas de mato, dificultando assim a permanência das pessoas que ali esperam o ônibus. Quanto à limpeza e roçada das paradas do bairro Cerrito e Beco 10, já consta no nosso planejamento, pois essa secretaria já faz vistorias nesses locais, sendo assim, será realizado esse serviço de limpeza dentro da nossa possibilidade de tempo. Já estamos realizando esse serviço de limpeza desde o dia 3 de março de 2017, de janeiro, e como já é de conhecimento desta casa, pois a demanda desse tipo de serviço é muito grande, por isso pedimos a compreensão dos senhores vereadores, até que possamos chegar às ruas e bairros que ainda não foram limpos. Resposta ao pedido de providência 081/2017, de autoria dos vereadores Jonathan de Souza e vereador Biramar Machado, para que seja feita a limpeza das ruas Júlio de Castilhos com a rua Franco José Teixeira. Sobre a limpeza da rua Júlio de Castilhos e rua Francisco José Teixeira, já está sendo feita. Começou pela rua Galvão Brito Darmas. Dentro do nosso tempo hábil, chegaremos a este local. Assinado pelo senhor Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário municipal de Obras e Transporte. Todos esses pedidos foram feitos no dia 22/3, na sessão do dia 20 de fevereiro e respondido 22 de março. Ofício do Gabinete 079/2017, respostas a mensagens 026/2017. Senhora Presidente, segue anexo resposta à mensagem 026/2017, que tratou as matérias aprovadas na sessão ordinária do dia 24 de fevereiro do corrente ano. Pedido de providência 082, pedido de providência 083, indicação 022 e pedido de informação 014. Atenciosamente, Sávio Johnson Prestes, Prefeito Municipal de Lavras do Sul. Em resposta ao pedido de providência 082/2017, de autoria dos vereadores Marisa Barreto, Guto Bittencourt, vereador Cadico Labella e vereador Eduardo Longo, para que sejam adotadas medidas visando reparos na ponte localizada na rua Coronel Meza, em direção ao bairro Madesate. Vimos por meio deste, em resposta a esse pedido de providência 082/2017, que já verificamos através de vistoria em todas as pontes do perímetro urbano, sendo assim, sabemos da necessidade dos reparos das mesmas, será feito dentro da nossa disponibilidade de tempo e recursos. Peço a compreensão dos senhores vereadores, assinado pelo senhor Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário municipal de Obras e Transporte. Resposta ao pedido de providência 083/2017, de autoria dos vereadores Adilson Seixas e vereadora Rosane Costa, para que seja providenciada a pintura e colocação de uma placa sinalizando embarque e desembarque em frente ao posto de saúde Dr. Leônidas Caleiro, na Promorar. Quanto à pintura das placas, já existem a colocação de novas placas, incluindo esta em frente ao posto de saúde no bairro Leônidas Caleiro. Vamos encaminhar uma solicitação ao Departamento de Trânsito do município para a realização das mesmas, sendo que algumas placas já foram solicitadas por este departamento, que serão pintadas e colocadas nos próximos dias. Peço a compreensão dos senhores vereadores desta casa, assinados pelo senhor Jorge Augusto Vieira Munhoz, secretário municipal de Obras e Transportes. Memorando 024/2017,
Secretaria Municipal de Saúde, Lavras do Sul, 10 de março de 2017. Em resposta à indicação 022, de autoria dos vereadores Rosane Costa e vereador Adilson Seixas, para que seja realizado estudo pelo Executivo Municipal a fim de encaminhar projeto de lei à Câmara de Vereadores, visando criar o Departamento de Assistência de Bem-Estar Animal na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. Em resposta à indicação 022/2017, oriundo da Câmara de Vereadores, esclarecemos que desde 2010 as Secretarias de Saúde e Meio Ambiente vêm agindo conjuntamente para atender primeiramente os casos de maus tratos, uma vez que a infração administrativa relativa aos maus tratos é de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, previsto no artigo 32 da Lei 9.605 de 1998, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, e para apuração da situação de maus tratos realizada a avaliação dos animais pela médica veterinária lotada na Vigilância Sanitária, doutora Wanda. A partir de 2011, começaram a ser realizadas palestras sobre posse responsável com a finalidade de conscientizar a população sobre a responsabilidade dos moradores com seus animais. Em 2012, começaram a ser realizados os mutirões de atendimento clínico de cães, gatos e cavalos, onde são distribuídos gratuitamente vermífugos antício para cadelas e gatas, avaliação clínica e receita de medicamentos, uma vez que não pode haver distribuição de medicamentos sem avaliação médico-veterinária. São também atendidos equinos com a finalidade de trabalhar junto com os carroceiros que usam os animais para trabalho e evitar a situação de maus tratos. A Secretaria de Saúde e Meio Ambiente tem como estimativa que a cada mutirão até o momento realizado foram atendidos quase 200 animais em cada evento. Cumpre ainda esclarecer que vêm sendo realizados 2 mutirões por ano e os custos dos medicamentos necessários vêm sendo pagos através da rubrica de posse responsável da Secretaria de Meio Ambiente, e a Secretaria de Saúde arca com as despesas de transporte e deslocamento dos alunos e professores até Lavras do Sul, com pessoal para a limpeza das salas, a médica veterinária e todos os deslocamentos necessários durante o mutirão, e com materiais que a Secretaria de Saúde dispõe, sendo que o custo médio de cada mutirão é de mais de R$ 2.500. Cumpre ainda esclarecer que as reformas já realizadas e os mutirões têm tido o apoio do Rotary Club, que até o presente momento nos dá apoio fornecendo o almoço para os alunos e professores que trabalham no evento, contando ainda com o apoio da Secretaria de Obras e Agricultura. Ao longo dos anos, vem sendo reformada a estrutura do antigo mercado público, que abriga hoje o local onde são realizados os mutirões, e já consta como no programa de esterilização cirúrgica, com o objetivo de controle populacional, já apresentado para avaliação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, como Centro de Bem-Estar e Controle de Zoonoses e Vetores, sob responsabilidade técnica da doutora Wanda, a qual, inclusive, está programando atendimento para controle dos animais ao menos uma vez por mês. Recentemente, foram adquiridos pelo município, através da Secretaria do Meio Ambiente, diversos equipamentos para a montagem do centro cirúrgico e cumprimento das exigências realizadas pelo CRMV. O custo de tais equipamentos foi acima de R$ 16 mil e ainda falta adquirir alguns itens e realizar algumas obras no local que já estão sendo providenciadas pelo município. As cirurgias de castração serão realizadas pelo grupo de professores e alunos do curso de Medicina Veterinária do Hospital Veterinário Raul Abreu da Universidade da região da campanha URCAMP, conforme convênio realizado e ainda em vigência. A implantação do programa de esterilização cirúrgica vem sendo acompanhado pelo Ministério Público Local, que inclusive já conhece as salas que foram reformadas e que estão quase concluídas. Dessa forma, o município de Lavras do Sul, com trabalho conjunto das Secretarias de Saúde e Meio Ambiente, vem cumprindo a solicitado por aquele órgão. Pode-se afirmar que, atualmente, o município atende a demanda da melhor forma possível, sem onerar ainda mais a administração pública, e tais programas têm foco nos animais de rua e naqueles oriundos da população carente, conforme determina o Conselho de Medicina Veterinária.
Quanto à criação de um departamento especificamente, traz ônus ao município e demanda de um estudo muito abrangente, pois não bastaria uma lei criando um departamento. Este deve ter orçamento próprio, estrutura, médico veterinário, funcionários para atendimento e cuidado com os animais e fiscalização própria. A avaliação financeira é igualmente complexa. Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde não comporta com a criação a manutenção de tal departamento. Sem mais, para o momento, subscrevemos atenciosamente Zuleika Nobre Machado, secretária de Saúde do município. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, memorando 72/2017, Lavras do Sul, 3 de março de 2017, em resposta ao pedido de informação número 014/2017, informo que a solicitação efetuada pelos vereadores que subscrevem o pedido não pode ser atendido por essa Secretaria do Meio Ambiente no que diz respeito à solicitação da documentação da firma que ganhou a solicitação para a detetização das escolas municipais. Quais documentos que são pertinentes a um processo de licitação ficam no setor correspondente, ou seja, o setor ou departamento de licitações. Essa Secretaria do Meio Ambiente só pode fornecer informações dos empreendimentos que possuem processos de licenciamento em andamento ou lotados no município de Lavras do Sul. Torna-se impossível enviar documentos que não estão na nossa alçada ou tutela, sendo que tinha para o momento, atenciosamente, Jaime Teixeira Júnior, secretário do Meio Ambiente. Lavras do Sul, município de Lavras do Sul, Secretaria do Meio Ambiente, Lavras do Sul, 20 de março de 2017, Excelentíssimo Senhor. Encaminhamos em anexo cópia da documentação apresentada pela SMED em relação ao pedido de informação 014, oriundo da Câmara de Vereadores, para que sirva de subsídios para a resposta do Gabinete do Legislativo Municipal. Saliento ainda que o referido pedido de informação foi encaminhado unicamente para a Secretaria do Meio Ambiente, mas, a pedido da chefia do gabinete, encaminhamos a documentação recebida da SMED. Atenciosamente, Jaime Teixeira Júnior, secretário de Meio Ambiente. Memorando 071, Lavras do Sul, 20 de março de 2017. Secretaria Municipal de Educação, venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria a documentação solicitada no pedido de informação 014, oriundo da Câmara de Vereadores, assinado pela senhora Ana Cristina de Oliveira Munhoz, secretária municipal de Educação, referente ao pedido de informação 014/2017, de autoria do vereador Adilson Seixas e vereadora Rosane Costa, solicitando a cópia da documentação da firma que ganhou a licitação para a detetização das escolas municipais, recebido em 22/3/2017, da sessão do dia 24/2/2017. Em anexo, a documentação. Fórum Municipal de Educação, ofício 01/2017, Lavras do Sul, 23 de março de 2017. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la, solicitamos indicação de um vereador para compor o Fórum Municipal de Educação. Atenciosamente, Helenara Biagi Machado, coordenadora assistente do Fórum Municipal de Educação. O senhor já encaminhado à presidência da Câmara de Vereadores, do senhor Jaldenês Moreira Lopes, do título eleitoral 027958700418, seção 9, zona eleitoral 9ª, residente domiciliado na rua Otávio Leivas, 240, bairro Potimedeiros, vem através deste requerer o uso do espaço destinado à tribuna livre do Poder Legislativo na sessão ordinária do dia 3 de abril de 2017, às 19 horas do corrente. Não, desculpa. Espaço destinado à tribuna livre do Poder Legislativo na sessão ordinária do dia 27, hoje, de março, às 19 horas, que será no dia às 12 horas do corrente, para tratar do seguinte assunto: animais soltos nas ruas, ausência dos vereadores na audiência pública sobre a PEC 287 de 2016, limpeza pública e restauração do forro do Salão Comunitário, bairro Potimedeiros. Nesses termos, pede deferimento, Lavras do Sul, 24 de março de 2017, assinado pelo senhor Jaldenês Moreira Lopes, morador do bairro Potimedeiros.
Essas foram as matérias do expediente. Passaremos para o grande expediente. Vereadora Marisa Barreto. Boa tarde, senhora presidente, demais colegas, vereadores e assistência. Quero registrar a presença aqui do senhor João Rui, do Sindicato dos Trabalhadores, que veio hoje nos prestigiar. Muito obrigada. Vereador Luiz Augusto Bittencourt. Boa tarde, senhora presidente, demais colegas, assistência. Em primeiro lugar, queria parabenizar o meu colega Eduardo, vereador Eduardo Longo, pela audiência pública sobre a PEC 287, e ao seu João Rui aí pela representação aí nessa casa. Queria também deixar registrado aqui a nossa presença, aquele dia lá, com o prefeito municipal, no qual nós participamos e que foi relatada a questão da Poti. Queria também dizer que fomos bem atendidos, né, senhor presidente, e que, para o que deu para entender, a gente vai ser solucionado o problema e a gente vai ter que ter uma reunião agora, dia 30, às 9 horas, lá no Salão da Poti. Espero que seja resolvido. Queria pedir para a senhora secretária sobre a lei orgânica do município, senhora secretária, sobre as respostas, artigo 114, inciso 32, que diz na lei que as respostas têm que ser atualizadas. E pelo que eu vi hoje, a senhora secretária de mesa lendo, as respostas estão vindo atrasadas e bem atrasadas. Então, eu queria pedir providência da mesa diretora, principalmente da presidenta, para que seja tomadas as providências que as respostas venham certas. Entendeu? Eu acho que era isso, senhora presidenta. Muito obrigado. Vereador Biramar Goulart. Boa tarde, senhora secretária, demais colegas e pessoal da assistência. Senhora secretária, eu gostaria de fazer um pedido à senhora, à mesa, que faça uma moção à senhora Domingas dos Santos Machado, que esteve esse fim de semana completando 105 anos. Talvez seja uma das pessoas mais velhas do nosso município. Pois não? Assinar, não? Com certeza. Obrigado, senhora presidente. Será atendido, senhor Biramar. Vereadora Eva Mesa. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores e assistência. Só para relatar, informar os assistência aos vereadores, que na última sessão, eu, por um lapso, esqueci, que no dia 16 de março esteve em Lavras o pessoal da 7ª Coordenadoria e a enfermeira Cecília da Vigilância esteve, né? E eu estive na fundação, onde conversei com ela e perguntei a respeito daquela situação de ser a possibilidade de vir fazer partos em Lavras, das crianças nascerem. Ela disse que é quase impossível agora, porque o Ministério da Saúde decretou uma norma que até Colônia, que estava fazendo, não tem o médico obstetra. Então, Colônia também não vai poder mais fazer esses partos. Vão ter que passar para Bagé, porque não pode ser somente cirurgião, tem que ser obstetra, né, para fazer. Então, para Lavras, isso vai ser quase impossível, e antigamente as parteiras fariam também. Então, a técnica de enfermagem poderia fazer o curso de obstetra, técnica obstetra, mas não tem, nem no Rio Grande do Sul tem esse curso, somente em São Paulo. Então, para conseguir fazer partos, não basta somente cirurgião, tem que ser obstetra. Aí eu perguntei a respeito dos recursos, né? Se a criança nasce aqui, se nasce em Bagé, fica onde? Ela disse que não. Se a mãe da criança tem o endereço no município, o dinheiro retorna para os cofres de Lavras, não fica no município de Bagé. E aí o presidente da Fundação, o Alabi, ele disse que o Hospital de Caçapava tem interesse em receber o pessoal gestante de Lavras. Aí ele perguntou a respeito como seria o proceder, né, para conseguir. E ela disse que no momento que o Hospital de Caçapava tem interesse, já é um grande passo. Aí é planejamento, que ela tem que entrar com o setor de planejamento da 7ª para Caçapava passar a ser nossa referência. Que disse que já estava providenciando isso aí. E as cirurgias eletivas, ela disse que pode se fazer, que o bloco cirúrgico de Lavras é ótimo. E eles que estão em contato com o Dr. Carlinhos, que parece que tem interesse de retornar para Lavras.
e ele quer reativar o centro cirúrgico para essas cirurgias eletivas. Então, é só para dar ciência para os nobres vereadores. E com relação à vigilância do hospital, ela disse que, né, naquele primeiro momento, lá em março de 2016, ela teve para fechar até o hospital devido à sujeira. Depois ela veio e estava bem melhor, e agora ela veio e disse que muitas coisas também já melhorou bastante. Então, o presidente da fundação está bem empenhado, que eu vi nesse sentido, de ajudar. Obrigado, senhor presidente. Me permite uma parte aí, vereador. Não. Só a título de que eu esqueci, que eu não podia deixar registrar nessa casa aqui, acho que já é de conhecimento de vocês, de alguns vereadores, a questão aquele dia da saúde, né, que eu fui, que o rapaz lá, a gente não puderam levar o rapaz lá, menos de 5 horas avisaram que não puderam ir, como eu tinha que ir a Santa Maria, eu ofereci uma carona para o rapaz lá, além de não marcarem, de não levarem o rapaz, marcaram o endereço errado. O rapaz quase perdeu a consulta lá, porque deram o endereço errado, eu larguei lá, deixei ele lá no lugar que deveria ser, e não era, deram o endereço errado. Então isso, como eu sou presidente da comissão, não poderia deixar registrar nessa casa aqui, que além de desmarcarem o carro para levar o paciente, ainda deram o endereço errado. Então, gostaria de deixar registrar nessa casa aqui. E mais um detalhezinho que eu esqueci aqui, que eu quero dizer que ontem eu fui até a terra do meu colega, o vereador Mário, lá, e que realmente o vereador está com razão. Muito ruim a estrada, muito difícil, então quero dizer que o vereador cobrou na sessão passada e estava correto a cobrança do vereador, o que ele fez aqui na sessão passada, porque está muito ruim a estrada. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereadora Eva. Concluiu, vereadora Eva. Vereador Jonathan Souza. Obrigado. Vereador Adilson Seixas. Vereador Eduardo Longo. Bom dia, boa tarde, senhora presidente, demais colegas vereadores, nossos colaboradores, nossa assistência, o João Rui, obrigado pela presença. Representante da FETAG, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Vereador Guto, obrigado pelo reconhecimento e iniciativa desta casa, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, realizamos a audiência pública no dia 22, às 14 horas, com uma boa presença de público, principalmente os produtores rurais. Eu acho que é a classe que vai mais interferir se essa PEC for aprovada. Então, estamos fazendo a nossa parte. Hoje também temos uma moção que vai ser apreciada pelos colegas e aprovada. Tenho quase convicção disso, que aprovaremos essa moção para encaminhar a moção de repúdio a essa PEC. E também, na contramão das nossas intenções, a terceirização também foi votada, infelizmente está sendo aprovada, né, projeto de terceirização. A nossa bancada gaúcha foi quase parelho aí, tivemos 15 votos contrários, 11 favoráveis e 5 ausências. Então, também devemos olhar com atenção a quem se posiciona realmente, porque se somos políticos, somos os responsáveis pela voz das pessoas, da população. Então, devemos cobrar posicionamento dos nossos deputados, senadores. Então, é só um reforço. Também tem uma manifestação contrária. Acho que essa terceirização vulnerabiliza e deixa cada vez mais precário os serviços, né, de mão de obra, porque diminui as garantias e os direitos de todo o trabalhador. Só para fazer esse relato sobre as nossas ações. Obrigado. Vereador Luiz Ricardo Labella. Após a manifestação dos senhores vereadores, apenas para conhecimento desta casa, ingressou às 12 horas e 5 minutos o ofício gabinete 85, que será encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, solicitando a retirada do projeto de lei 07, presidente vereador Eduardo, que tem como pauta que altera as atribuições do cargo de zelador e extingue o cargo de zelador de estradas, altera as atribuições do cargo de contramestre e dá outras providências. Então, vamos lhe repassar
que o Executivo solicitou a sua retirada. Também recebemos, antes do início da sessão, uma correspondência do senhor Jaldenês, alegando motivos pessoais que não poderá comparecer a essa sessão, como estaria agendado, para uso da tribuna livre, solicitando, então, a sessão da semana que vem, dia 3, às 19 horas. Atendendo o pedido do vereador Guto Bittencourt, esta casa agendou com o prefeito, semana passada, a reunião que tratou sobre as condições precárias lá da comunidade Poti Medeiros. Desde já agradeço a presença de todos os vereadores, vereador Guto, que se empenhou com o senhor e com a comunidade da Poti nesta causa. Ficando, então, agendado uma audiência com os moradores que serão atingidos, né, na quinta-feira, dia 30, às 9 horas, no Salão da Poti, onde todos os vereadores estão convidados. Nesse mesmo dia 30, na quinta-feira, às 10h30, aqui na Câmara de Vereadores, quero passar para os senhores o convite que esta casa receberá a visita do pessoal da Uninter de Caçapava do Sul, que irá explanar sobre cursos tecnológico, bacharelado e licenciatura, e agendou na quinta-feira às 10h30, então todos os senhores estão convidados. Também agradecer a presença do senhor João Rui, e agradecer também, João Rui, a parceria que esta casa fez com o sindicato pela realização da audiência pública, que também participamos na sexta-feira da audiência em Bagé, e diga-se de passagem, vereador Eduardo, que o senhor não pôde se fazer presente. A nível de organização, esta casa está de parabéns. Né? Eu e a vereadora Marisa, que me acompanhou na audiência, pode comprovar, em relação também em número de participantes. Pelo número de habitantes que Lavras tem comparado pelo número de Bagé, esta sessão, essa audiência realizada aqui estava lotada. Então, também fomos muito bem representados também pelo senhor João Rui, né, que explanou sobre as reivindicações, levando, né, o que os nossos produtores, agricultores pensam a respeito da PEC. Também falar que a vereadora Marisa também me acompanhou na quinta-feira à tarde, ali no Centro de Controle e Bem-Estar Animal, o antigo Mercado Público, onde podemos acompanhar o atendimento clínico direcionado aos nossos animais e dizer para vocês que quem não acompanha esse trabalho está perdendo, porque a gente não tem noção, não tem visão o que o município está fazendo em relação ao serviço dos nossos animais. Inclusive, essa resposta que chegou agora, né, que foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, dizer que, independente da secretaria, sendo saúde e meio ambiente, nós queremos ver o serviço em andamento. Né? Então, convido a todos que no próximo mutirão, que no próximo atendimento, que vocês se façam presentes, porque vale a pena. Também, vereadora Eva, no sábado pela manhã, né, eu fiquei em Bagé na sexta-feira, e estive em reunião, né, como é que vou dizer assim, fui de gaiato, numa reunião com o coordenador de saúde, Dr. Daltro Paiva, que estava fazendo um trabalho em parceria com o coordenador de educação, onde foram fazer um vídeo, o pessoal de Bagé preocupados com o alto índice de HIV que consta no município de Bagé. O doutor Daltro, inclusive, nos disse que, nesta reunião que o pessoal da saúde compareceu aqui semana passada, que ele não pôde vir porque ele tinha que dar espaço, lugar no carro para uma outra moça que era de maior interesse, que ele viria só para fazer uma visita de cortesia. Mas você colocou à disposição, né, para nós agendar nesta casa, ou numa sessão, ou fazer uma reunião separado. Ele quer fazer uma visita oficial ao município, né, convidar os vereadores, prefeitos, Secretaria de Saúde, também para explanar e se colocar à disposição do que está acontecendo e os serviços prestados pela 7ª Coordenadoria. Eu acho que no momento era isso, não sei se vocês querem dar intervalo ou querem seguir a sessão. Consulta os senhores vereadores. Senhora presidente, se pudermos tocar a sessão. Vamos tocar, então? Solicito. Então, tá bem. Então, passaremos, então, para as matérias que vão ser votadas na ordem do dia. Requerimento 06/2017, senhora vice-presidente. Os vereadores que subscrevem requerem após o ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada a correspondência pela mesa diretora ao senhor Nelson César Carvalho Martins, superintendente da 8ª Superintendência Regional do DAER, com sede em Bagé,
solicitando que seja incluído no cronograma de atividades da ERS 357 o trecho Torquato Severo Lavras do Sul para os trabalhos necessários para a recuperação deste trecho, inclusive a colocação de bueiros nos locais onde forem necessários. Justificativa. Estes vereadores têm sido procurados por várias pessoas, sejam elas condutores de veículos, passageiros de ônibus, principalmente passageiros de carros da saúde do município de Lavras do Sul, que precisam se deslocar para Bagé para tratamento de saúde. A ERS 357, trecho Lavras do Sul, Torquato Severo, está em péssimas condições de trafegabilidade, deixando bastante perigoso o trânsito dos veículos da referida estrada, colocando em risco a segurança dos condutores e passageiros. Na atual situação que se encontra esse trecho, as manobras e ultrapassagem tornam-se muito difíceis e perigosas. O cruzamento entre veículos que trafegam na ERS 357 ocorre a poucos centímetros um do outro, colocando em grande risco a vida de seus condutores e passageiros. Muitas vezes, quando ocorre cruzamento entre veículos, há necessidade de um deles parar, sob pena de baterem na frente ou saírem da estrada, com aumento da possibilidade de capotamento. No jornal Folha do Sul, da cidade de Bagé, do dia 22/3/2017, está publicada a notícia: Bagé Lavras começa a receber manutenção. Para nossa surpresa, o trecho citado refere-se apenas no trecho de Bagé até Torquato Severo, pertencente a Dom Pedrito, ficando excluído o trecho de Torquato Severo até Lavras do Sul. Cabe registrar que a ERS 357 de Lavras do Sul, Bagé, é frequentada diariamente pelos ônibus que transportam os estudantes universitários, que por muitas vezes ficam atolados, e ainda tem os de carros da Secretaria Municipal de Saúde, que transportam pacientes com saúde debilitada, e qualquer problema que aconteça, seja ele de atolamento, acidentes ou qualquer outro tipo de incidente, as pessoas ficam incomunicáveis, porque não é em todo o trecho que se consegue sinal de telefone celular. Esperamos uma atenção especial do DAER, por também ser período de colheita que nossas estradas necessitam de ação especial para garantir o escoamento de produtos como arroz e soja, cultivados em larga escala, e as estradas estando em boas condições de trafegabilidade, ajudam também na manutenção da frota. A população que mora na zona rural se locomove para chegar à cidade através dessa estrada, e é pela mesma que toda a produção é escoada, e também os produtores os produtos dos produtores rurais comercializados na área urbana. Por isso, a manutenção de todo o trecho da estrada ERS 357 de Lavras do Sul, Bagé, é de extrema importância, e não só do trecho Bagé-Torquato Severo. Segue anexa a cópia da notícia divulgada no jornal Folha do Sul de Bagé. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 8 de janeiro de 2017, assinado por todos os vereadores, com exceção da vereadora Eva Teixeira Mesa, que recebe a matéria. Em apreciação ao requerimento 06. Pela ordem, senhora presidente. Não, vereadora. Agradecer aos colegas que se somaram a esta vereadora para assinar a matéria e dizer a vocês que eu não aguento mais escutar esse assunto, essa novela de asfalto Lavras Bagé. Eu recordo que, alguns anos anteriores, esta casa muito disponibilizou o carro da Câmara, neste momento chega o nosso motorista que pode confirmar, que muitas viagens se fez, né, pelo Estado, pelas regiões, pegando assinatura, requerendo e fazendo mobilização para que o nosso asfalto um dia se tornasse realidade. Então, tudo isso foi dinheiro público colocado fora. Então, eu peço aos senhores assim, que eu andei nessa estrada agora, no sábado pela manhã, e realmente deram, desculpe o termo, uma lambida apenas de Bagé até São Sebastião. Mesmo assim, não... Vereador, pois não, vereador Guto. Só para concluir com a senhora aí, eu, em 2014, eu fiz 600 e poucos quilômetros no meu carro particular, pegando assinaturas de presidente de câmaras e de prefeitos municipais da região aí, por minha conta, para essa estrada aí, só para deixar registrado. Pois não, vereador. E digo mais, senhores e senhoras,
Eu acho que chega o momento de nós parar com essa mobilização de asfalto, porque o próprio documento que foi assinado em praça pública, que inclusive nós estávamos, né, vereadora Marisa, recordando aquele episódio, nem sequer pega 100 metros de Lavras. É Bagé, Torquato Severo, que pertence a Dom Pedrito. Eu não sei por que aquele fiasco de vir assinar documento aqui em Lavras. Engana bobo, período eleitoral. E se hoje vocês querem realmente perder votos, falem no asfalto Lavras-Bagé. Então, assim, ó, eu peço a compreensão de todos e que todos, assim, ó, que converse, vereador Guto, vereadora Marisa e vereador Cadico, que o Pedrinho Vestisvale hoje responde pela Secretaria de Transportes, e eu lembro que ele era um defensor desta obra, que muita mobilização ele participou. Então, eu peço, assim, a atenção de vocês também, que conversem com ele, para pedir a manutenção, pelo menos que a gente consiga trafegar tranquilo nessa estrada, porque realmente, assim, novo, vereador. Só um minutinho, vereador, é um absurdo, e como eu digo também, que foi uma indicação, aproveitando a deixa, que foi apresentada uma indicação para o sinal do telefone ter uma antena, que tudo isso é prejudicial. Carro de saúde, SAMU, ônibus da faculdade, acontece, Deus o livre um acidente, a gente não tem nem que se comunicar, tem que esperar alguém passar para pedir socorro, porque nem sinal você tem nessa estrada. Pois não, vereador? Concluído por mim, vereador Eva. É só para deixar registrado também, assim que eu posso, eu estou sempre ligando para o secretário. Mas eu gostaria de deixar registrado aqui, vereadora, que a senhora também tem no governo lá, e a senhora pode dar uma força lá, o PDT é do governo do Sartori lá, e a senhora pode dar uma ligadinha que quanto mais, melhor, né? Eu faço a minha parte, e eu acho que os outros aqui que tem no governo poderiam dar uma ligada e para somando, né, vereador? Com certeza, acho que todas as lideranças daqui que têm representação têm que fazer a sua parte, vereador. Com Obrigado. certeza. Concluiu, vereador. Sim. Ainda em apreciação, requerimento 06. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Moção 04/2017, senhora presidente, os vereadores que subscrevem solicitam após ouvido plenário na forma regimental seja encaminhada à Câmara dos Deputados, Senado Federal, vereadores e vereadoras e demais líderes partidários moção de repúdio à proposta de emenda constitucional PEC 287/2016, que retira direitos dos trabalhadores, em especial daqueles que recebem um salário mínimo, e das agricultoras e agricultores familiares, que são responsáveis pela produção de aproximadamente 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro. Como representantes do município, manifestamos extrema preocupação com a chamada reforma da Previdência. Trata-se de um conjunto de medidas encaminhadas pelo atual governo à Câmara dos Deputados, que prevê, entre todos os pontos, a mudança da idade mínima de aposentadorias, que passa a ser de 65 anos, indistintamente para homens e mulheres das áreas urbanas e rurais. Tal mudança representa um aumento significativo na idade mínima de aposentadoria de 5 anos para homens e 10 anos para mulheres. Estudos comprovam que em muitas regiões do país, especialmente no Norte e Nordeste, a expectativa de vida está abaixo dos 65 anos. Além disso, igualar a idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres é uma grande injustiça, pois a maioria das mulheres brasileiras tem a chamada dupla jornada, ou seja, trabalham fora e depois em casa, cuidando dos afazeres domésticos. Portanto, nada mais justo que as mulheres se aposentarem antes, como determina a atual legislação, e se repete em inúmeros países pelo mundo. Outro grave ponto da reforma proposta pelo atual governo estabelece a obrigatoriedade da contribuição de 49 anos com a Previdência para que o trabalhador ou trabalhadora tenha direito à aposentadoria integral. A atual legislação estabelece 25 anos, ou seja, quase a metade. Na prática, essa medida representa o fim do direito à aposentadoria para a maior parte da população brasileira, que para se aposentar com salário integral aos 65 anos, terá que começar a trabalhar aos 16 anos de idade, com carteira assinada e contribuições permanentes durante esse período. Sob o pretexto de sustentabilidade do sistema previdenciário, a PEC 287/2016 representa um enorme retrocesso num país com profundas desigualdades e diferenças. O médio a longo prazo representará o aprofundamento da crise econômica e social que aflige milhões de brasileiros. Em contraposição ao falso dilema de déficit da Previdência,
Consideramos que existem outras formas de enfrentá-lo que não a retirada dos direitos conquistados, com sacrifício pelo povo brasileiro, ao longo das décadas. O combate à sonegação e à corrupção, como forma de garantir aumento da receita líquida do sistema de seguridade social, a utilização dos recursos arrecadados pela Previdência para sua finalidade e não para custear outros encargos do governo, principalmente o pagamento dos encargos da dívida pública. Assim, reiteramos aqui o nosso compromisso, enquanto vereadores e vereadora da Lavras do Sul, na defesa intransigente da Previdência Pública e Universal, a fim de garantir, no fundo, uma aposentadoria digna a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, dos grandes centros urbanos e das áreas rurais. A presente moção de repúdio à PEC 287/2016, aprovada pelo plenário, será encaminhada ao excelentíssimo deputados e senadores para que tomem conhecimento deste ato e não votem a favor da proposta encaminhada pelo governo federal para a reforma da Previdência Social. Considerando ainda os temas discutidos em audiência pública, essa Casa Legislativa resolve posicionar-se firmemente contrária à PEC 287/2016, que altera as regras referentes aos benefícios da Previdência Social no molde em que está exposta e que, se aprovada como, por consequência, obrigará parte dos trabalhadores a buscar a alternativa da iniciativa privada e em defesa da Previdência Social Rural e ainda favorável à manutenção das atuais regras de acesso aos trabalhadores e trabalhadoras rurais aos benefícios previdenciários e assistenciais, entre as quais se destaca a diferença de idade para a aposentadoria por idade aos 55 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, carência de 15 anos no exercício das atividades para o acesso à aposentadoria, contribuição dos agricultores e agricultoras familiares para a Previdência Social, tendo por base a incidência de uma alíquota sobre a venda da produção, possibilidade de acumulação de aposentadoria e pensão por morte e vinculação dos benefícios previdenciários e assistencial ao valor do salário mínimo. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 24 de março, assinado por todos os vereadores, com exceção da senhora Rosane Costa, presidente da Casa. Em apreciação à moção 04, vereador Eduardo Longo. Complementando, né, a nossa intenção de manifestação contra essa PEC, então estamos nos encaminhando. Agradeço aos colegas vereadores também por se unirem a essa causa e assinarem essa moção, vai ser encaminhada. A nossa forma de manifestação, Lavras é um município pequeno, mas existe muito trabalhador que vai ser afetado se essa PEC for aprovada. E como a gente já frisou, existem outras maneiras de sanar os problemas, talvez eu friso entre aspas esses problemas existentes na Previdência. Se existe necessidade de reforma, sim, mas não enfiada a goela abaixo, né, nem feito sem ter no mínimo as audiências da população interessada, que é a classe trabalhadora. Se o sistema carcerário fosse bem regido, onde se colocasse os reclusos a sair das suas celas, vamos dizer assim, e trabalhar e produzir, combate real à corrupção e, entre outros, redução de regalias dos próprios políticos, sanaria esse problema, esse possível problema que se encontra a nossa perdi a palavra, desculpa, a nossa Previdência, desculpa, bem citado. Então, os problemas da Previdência seriam reduzidos nos mínimos. Então, agradeço aos colegas por se inserirem na nossa manifestação. Obrigado. Ainda apreciação à moção 04. Pela ordem, senhora presidente. Vereadora Eva. Só para registrar que eu não pude fazer presente na audiência pública, que eu comuniquei até o vereador presidente que eu tinha outro compromisso agendado no horário. Obrigada. Ainda apreciação à moção. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade.
Moção 05/2017, senhora presidente, os vereadores que subscrevem só indicam após o ouvido plenário na forma regimental seja apreciada e votada na ordem do dia da sessão ordinária do dia 27 de março próximo e encaminhado ao senhor Luiz Mário Silveira Figueiredo moção de louvor pelo excelente serviços prestados ao nosso município como funcionário da Agência Local dos Correios. Justificativa. O senhor Luiz Mário Silveira Figueiredo, natural de Lavras do Sul, nascido em 22 de outubro de 1955, filho de Alírio Figueiredo e Floraides Silveira Figueiredo, casado com a senhora Loiva Suanes Figueiredo, com quem tem 3 filhos, Cíntia Suanes Figueiredo, Luiz Fernando Suanes Figueiredo e Dayan Suanes Figueiredo. O senhor Luiz Mário prestou serviço durante 37 anos nas agências do Correio de Lavras do Sul, com muita dedicação, honestidade em prol da comunidade. Em sua rotina na realização da entrega da correspondências para a população, acaba trazendo sua figura um significado que transcende o seu próprio labor. Além de correspondências, ele traz às pessoas um sentimento de cidadania, de pertencimento e de inclusão social. As pessoas gostam de receber correspondências, pois para muitas delas, principalmente na comunidade mais humildes, o ato de receber a correspondência tem um implícito valor simbólico que lhe confere um microstatus no meio social. Para elas, o recebimento de correspondências faz suscitar o sentimento de ser lembrado ou de ser alguém, o que traz um sentimento de dignidade, de reconhecimento de cidadania. Por muitos anos, o serviço de carteiro era mais direcionado à entrega de cartas, estabelecendo uma intensa comunicação entre as famílias residentes em bairros, cidades, estados ou ainda países diferentes. Hoje, essa atividade absorve também serviços de entrega faturas, boletos bancários, comunicados de recursos públicos, exemplares de revistas e jornais e etc. Então, a figura do carteiro passou a agregar nossos valores, a sua presença no meio da comunidade se tornou ainda mais significativa, visto que agora, além de intercambiar a relação entre pessoas, empresas e instituições, ele contribui para a cidadania, representando dialogicamente o sujeito da comunidade e o sujeito da máquina estatal. Através dessa singela homenagem, gostaríamos de deixar registrado o nosso reconhecimento e agradecimento pela dedicação à sua função e desejar que, a partir de agora, tenha o merecido descanso e que Deus o conceda muitos anos de vida para curtir a aposentadoria junto à família. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 22 de março de 2017, assinado por todos os vereadores, com exceção da senhora Rosane Costa, presidente da Casa. Em apreciação, moção 05/2017. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação 030/2017, senhora vice-presidente. Os vereadores que a subscrevem indicam após o ouvido plenário, na forma regimental, que seja encaminhada à Secretaria de Planejamento ou que segue, que seja efetuado estudo para a colocação de letreiro de identificação em alvenaria com o nome da cidade nos 2 trevos que dão acesso a Lavras do Sul. Justificativa. Essa indicação está sendo apresentada por estes vereadores com a intenção de embelezar a entrada da nossa cidade, pois a mesma merece um destaque nos trevos de acesso com o nome de Lavras do Sul. Lavras do Sul merece ter o seu nome em destaque. Uma outra sugestão é destacar a nossa marca Terra do Ouro, que com certeza atrairia a atenção dos visitantes e que também favoreceria o comércio local e a entrada dos mesmos para conhecer nossa cidade. Isso também irá favorecer a atividade turística. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 23 de março de 2017, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, indicação 030. Em regime de votação, os vereadores concordarem com a mesma permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade. Indicação 032/2017, senhora presidente. Os vereadores que subscrevem o presente indicam após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que seja estudada a possibilidade do Executivo Municipal, através da secretaria mencionada acima, instalar um redutor de velocidade próximo ao início do asfalto na Avenida 9 de Maio. Justificativa. Considerando o grande fluxo de veículos no local,
não só de veículos leves, como também de caminhões e outros, além, é claro, de pedestres, considerando que há muitos motoristas apressados que não obedecem ao limite de velocidade, considerando também que há uma escola próxima, com muitas crianças circulando, assim como moradores do loteamento Vila Isabel e da rua Pouarres e ainda casas comerciais, considerando que essa avenida dá acesso à estrada que leva-nos aos municípios vizinhos, entendemos que um redutor de velocidade minimizaria o risco de acidentes. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 22 de março de 2017, assinado pelo vereador Cadico Labella, bancada do PP, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Em apreciação, indicação 32. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação 033/2017, senhor presidente. Os vereadores que aí subscrevem solicitam, após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que seja analisada a possibilidade de ser realizado novo laudo pericial, insalubridade e periculosidade entre os servidores do Executivo Municipal e Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa. Justificativa. Após análise dos últimos laudos periciais, constatamos o caso da médica psicóloga que consta em seu laudo realizar funções de caráter técnico e administrativo, sendo que a mesma trabalha diretamente com pessoas, muitas delas recebendo atendimento psicológico por serem portadoras de mais diversas doenças. Esta não recebe valor adicional de insalubridade. Os motoristas da Secretaria de Saúde, que transportam diariamente pessoas, inclusive muitas com doenças contagiosas, e recebem um percentual de somente 20% de adicional de insalubridade. Médicos, técnicos em enfermagem e enfermeiros trabalhando diretamente com doenças as mais diversas também recebem 20% de insalubridade. Os exemplos citados acima são alguns, existem muitos outros laudos que precisam de nova análise. Entendemos como justo que sejam refeitos os laudos e que sejam bem analisadas as realidades de cada servidor. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 21 de março de 2017, assinado pelo vereador Luiz Augusto Bittencourt, presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, vereadora Eva Teixeira Mesa, relatora da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, e vereador Biramar Goulart, revisor da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Em apreciação, indicação número 33. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação 034/2017, senhor presidente. Os vereadores que aí subscrevem solicitam, após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que seja analisada a possibilidade de serem colocados 2 pedreiros à disposição da secretária de Assistência Social. Justificativa. Em reunião da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, com a secretária da Assistência Social, senhora Cláudia Garcia, foi sugerido que a comissão encaminhasse indicação ao Executivo Municipal, solicitando que a secretaria tivesse à disposição 2 pedreiros para que fosse possível atender à demanda de serviços. Muitas pessoas assistidas pela assistência social necessitam de reparos em suas casas, sendo possível que a secretaria os auxilie, mas como principal empecilho encontrado é a falta de mão de obra, pois depende da disponibilidade dos funcionários da Secretaria de Obras e Transportes, que muitas vezes não tem condições de ceder seus funcionários. Entendemos que a Secretaria de Assistência Social, possuindo pedreiros em seu quadro de funcionários, facilitará sobremaneira o bom andamento do trabalho da Secretaria. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 22 de março de 2017, assinado pelo vereador Luiz Augusto Bittencourt, presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, relatora da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, e vereador Biramar Goulart, revisor da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Em apreciação, indicação número 34. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação 035/2017, senhora presidente. Os vereadores que aí subscrevem solicitam, após o aviso plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação:
que seja analisada a possibilidade de ser concedida à psicóloga que presta atendimento à Secretaria Municipal de Saúde mais 10 horas em sua carga horária. Justificativa. Em reunião da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, com a secretária da Assistência Social, senhora Cláudia Garcia, foi sugerido que a comissão encaminhasse indicação ao Executivo Municipal, solicitando que fosse disponibilizada mais 10 horas na carga horária da psicóloga que atende a Secretaria de Saúde. Existem várias pessoas assistidas pela secretária de Assistência Social que passam por atendimentos psicológicos, mais os atendimentos oriundos de encaminhamento da Secretaria de Saúde, tornando assim a carga horária da psicóloga insuficiente para todos os atendimentos. Segundo a senhora Zuleika Machado, secretária municipal de Saúde, em breve estará dando início a um programa de apoio à saúde mental e, assim sendo, haverá uma demanda ainda maior nesses atendimentos. Somos sabedores que é do interesse de servidora que ocupa o cargo de psicóloga que sua carga horária seja aumentada de 30 para 40 horas. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 22 de março de 2017, assinado pelo vereador Luiz Augusto Bittencourt, presidente da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, relatora da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, e vereador Biramar Goulart, revisor da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Em apreciação, indicação número 35. Regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação 037/2017, senhora presidente. Os vereadores que subscrevem solicitam após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: que seja feito um estudo para a colocação de placas de indicação que tem por finalidade identificar as vias e de interesse, como por orientar condutores de veículos quanto aos percursos, destinos e distâncias. Justificativa. Vemos que muitas pessoas que buscam acesso aos municípios ficam por muitas vezes perdidas, sem saber a direção certa, ficando assim à mercê de informações verbais. Estas orientarão os condutores nas diferentes etapas do seu deslocamento, fornecendo informação das direções e sentido a serem seguido para alcançar o destino pretendido. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 23 de março de 2017, assinado pelo vereador Biramar Machado, bancado democrata, e vereador Jonatas Rosa de Souza, bancado democrata. Indicação 37/2017 em apreciação. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade. Indicação número 038/2017, senhora presidente. Os vereadores que aí subscrevem solicitam após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, o seguinte: que seja observado o período de poda das árvores dentro da cidade, avenidas, ruas no Código de Postura do município. Justificativa. Observa-se muitas vezes nas ruas a dificuldade de ultrapassagem de veículos de maior porte pela postura que se encontra as árvores nas ruas, causando assim quebra de retrovisores e sinaleiras nas laterais dos mesmos, como também problemas aos moradores, tais como acúmulo de folhas nas calçadas, entupimento de bueiros e outros, fazendo-se necessário os serviços de poda com urgência. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 23 de março de 2017, vereador Biramar Machado, bancado Democratas, vereador Jonas de Souza, bancado Democrata. Em apreciação, indicação número 38. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação 039/2017, senhora presidente. Os vereadores que subscrevem o presente indicam após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue: que seja estudada a possibilidade do Executivo Municipal, através da secretaria mencionada acima, instalar um redutor de velocidade próximo ao mercado Bittencourt, na Avenida José Cacildo de Labari.
Justificativa. Diariamente já é grande o fluxo de veículos no local, que se intensifica nos fins de semana, visto que acontecem os remates no Parque Rural ou outros eventos naquele local, bem como é um dos acessos do segundo distrito. Outro ponto a considerar é que há muita circulação de pedestre, não só no bairro Coab, como também nas imediações, visto que há estabelecimentos comerciais e escolas próximos e muitos motoristas não obedecem o limite de velocidade. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 24 de março de 2017, assinado pelo vereador Cadico Labella, bancada do PP, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Em apreciação, indicação número 39. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 025/2017, senhora presidente. Os vereadores que aí subscrevem solicitam, após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao órgão competente o seguinte pedido de informação. Solicitamos informação a respeito da colocação de um herbicida para eliminar o capim-anone, uma das plantas de grande poder de disseminação, uma praga que traz prejuízo ao produtor rural. Justificativa. Para fins de informar esses vereadores, visto que capim-anone é uma das espécies invasoras da maior poder de infestação nos campos, ruas, estradas, até mesmo no asfalto, as mudas vão se multiplicando como se estivessem em terra, trazendo vários tipos de problemas aos produtores. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 23 de março de 2017, vereador Jonatas Rosa de Souza, bancada Democratas, e vereador Biramar Machado, bancada Democrata. Em apreciação, pedido de informação número 25. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Luiz Augusto. Eu queria parabenizar os vereadores pela indicação e se realmente for, como é que a gente diz, liberado isso aí, seria uma boa até para a cidade aí, porque se tu analisar hoje aquela saída da rural, em primeiro lugar que está uma vergonha, em segundo lugar está tomada de anônimo, e aí tu passa ali a máquina, daí uma semana, né, vereador Mário, vereador Jonas, já está do mesmo jeito. Então, assim, seria um meio da gente poder avançar nos trabalhos, mas tenho quase certeza que meio ambiente não permite, mas tomara que a gente consiga. Obrigado, senhora presidenta. Pela ordem, senhora presidente. Vereador Jonatas. Parece que tem uma pequena possibilidade disso acontecer. Há um estudo, já conversei um pouco com o Jaime lá, e ele disse que se reforçasse com essa matéria, ele encaminharia ao órgão competente para talvez viabilizar esse herbicida, para a gente poder talvez sanar esse problema que a gente tem nas ruas da cidade e que também leva para o campo. Nós que também temos uma das maiores em preservação do campo nativo, isso aí prejudica bastante, né, essa infestação. E acho que eles, talvez, até por isso mesmo, eles vão dar uma atençãozinha um pouco maior para nós aqui. Obrigado. Ainda em apreciação, pedido de informação. Pela ordem, senhora presidente. Vereador Biramar. Eu também tinha falado com o senhor secretário, o senhor Jaime, e ele me disse que a Embrapa está com uma pesquisa e parece que está liberando o produto para ser combatido o anônimo. Ele ia entrar em contato com a Embrapa e nos passaria a fórmula como eles estão fazendo. Obrigado, senhor. Ainda em apreciação? Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 098/2017, senhora vice-presidente. Os vereadores que subscrevem solicitam, após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: que seja providenciado o nivelamento, demarcação, reposição das traves e das telas em torno da quadra localizada na Praça das Bandeiras. Justificativa. Apresentamos o pedido acima por entender que se faz necessário para melhorar as condições do pavilhão de eventos Rui Helém Teixeira e facilitar a prática de esportes em benefício da nossa cidade.
Esse pedido é uma reivindicação dos munícipes, incluindo as crianças que usufruem daquele pavilhão e demais desportistas. É responsabilidade do poder público de dar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos, oferecendo uma estrutura com acomodações saudáveis para a prática de atividades físicas e recreativas. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 21 de março de 2017, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de providência 098. Pela ordem, senhora presidente. Não, vereadora Rosane. Apenas para colaborar, estava analisando a pauta. Também mais abaixo, pedido de providências número 100, de autoria dos vereadores Eduardo, Guto Bittencourt, Cadic e Marisa Barreto. Vem a somar com essa nossa pedido de informação número 98. Então, eu sugiro, se os demais vereadores concordarem, de unificar esses pedidos num só. Como propositor da matéria, senhor presidente, podemos acatar, quero anexar algumas fotos também, para poder colaborar. As condições, já que estamos falando dessa matéria, os pedidos são direcionados mais ou menos ao mesmo lugar. O pedido de providência 98 solicita os reparos da quadra e o 100 também é na praça, mas é na Praça das Bandeiras, mas é mais direcionado à pracinha de lazer. Então, podendo acatar a solicitação, vamos anexar essa o vereador pedido. Seixas, como proponente da matéria, que eu só assinei como apoiadora, se concordar. Eu concordo, inclusive para colocar as fotos que tem. E apenas uma sugestão também, presidente, quando as matérias forem entregues ao protocolo, que seja sempre analisado quando é o mesmo fundamento, para que sempre unifiquem as matérias. Está bem, assessora Nina. Obrigada, presidente. Então, com a concordância dos vereadores, pedido de providência 098 segue unificado com o pedido número 100. Sim, só tá? como concluindo, posso... Pois não, vereador. Se passaram 30 dias do carnaval, foi feita uma grande mobilização, retirado alguns itens da quadra e, posteriormente, finalizando a folia, infelizmente, de certa forma, ficou abandonado ali. Faltando reparo, os brinquedos estão quase que todos, na totalidade, inaptos para uso ali, devido aos ferros expostos, falta de alguns itens, balanço quebrado, entre outros. E a quadra também sofreu um afundamento, como foi citado, retirada das telas, das goleiras, demarcação, já tem ausência da demarcação da quadra para a prática esportiva. Então, pediu uma atenção. Acho que a gente tem poucos lugares para recreação, prática esportiva, aí, onde o pessoal confraterniza. É um ponto central que deve ser visto com melhores olhos pela administração. Obrigado. Ainda em apreciação, pedido de providência 098. Em regime de votação aprovado por unanimidade, unificando 98 com 100, que vai assinado pelos vereadores proponentes do pedido 98 e os demais vereadores que subscreveram o pedido 0100. Pedido de providência 099/2017. Senhora Vice-Presidente, os vereadores que subscrevem solicitam após o aviso plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte: que seja providenciada a construção de uma rampa com guarnições na lateral do estacionamento do cemitério, onde já tem o acesso à rua Odorico Antônio Soares. Justificativa. Esse pedido de providência está sendo apresentado atendendo solicitação de alguns moradores da rua Odorico Antônio Soares, que já usufruem de um pequeno acesso existente, mas este se encontra precário e sem nenhuma proteção. O objetivo do pedido desses moradores é para que os mesmos se deslocarem ao cemitério, não precisando fazer a volta pela rua que dá acesso às capelas. Segue foto em anexo. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 23 de março de 2017, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de providência 099. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência 0100/2017, os vereadores que subscrevem solicitam após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que sejam tomadas as seguintes providências na Praça das Bandeiras. 1. Que seja feita a manutenção e reparos nos balanços e demais brinquedos dentro da necessidade da pracinha de lazer. 2. Reposição das goleiras e das telas de entorno da quadra de esportes da referida praça. Justificativa. A praça é um dos principais locais de encontro e recreação da comunidade. Passados 30 dias da realização do carnaval, a pracinha infantil ainda está com os brinquedos danificados, causando sérios riscos às crianças. Também foram retiradas as goleiras, telas e portões de entorno da quadra, impossibilitando a prática esportiva. Com esse pedido de providências, solicitamos com a máxima brevidade os reparos necessários para que a comunidade volte a ter o seu local de lazer. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 22 de março de 2017, assinado pelo vereador Eduardo Longo, bancada do PSB, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereadora Cadico Labella, bancada do PP, e vereadora Marisa Barreto, bancada do PP. Senhora Presidenta, já unificaram as matérias, Sim. no fim do caso, só para... É que apenas, vereador, só para o plenário tomar conhecimento que não tinha sido lida a matéria sem. Tá ok. Tá Obrigado. bem? Agora já vai ser unificado, podendo dar o prosseguimento. Pedido de providência 101/2017. Senhora Vice-Presidente, os vereadores que subscrevem solicitam após o ouvido plenário, na forma regimental, que seja encaminhada ao Executivo Municipal o que segue. Que seja providenciado o rebaixamento nas calçadas da nossa cidade e que as mesmas sejam sinalizadas com indicativo de alerta de rampa. Justificativa. Esse pedido de providência está sendo apresentado por estes vereadores com a intenção de tornar fácil o acesso a todas as pessoas e todos os lugares, de forma segura e autônoma, ou seja, cada cidadão poder desfrutar do seu direito de liberdade de locomoção sozinho, sem precisar pedir ajuda a ninguém. A acessibilidade, portanto, apresenta-se como um meio de garantia ao acesso à saúde, ao trabalho, ao lazer e à educação, com toda a facilidade de deslocamento. A nossa intenção ao apresentar esse pedido é de melhorar a acessibilidade para os deficientes físicos e também aos idosos, gestantes, mães com carrinho de bebê, pessoas que necessitam usar bengalas, muletas ou andadores, enfim, para todas as pessoas com dificuldade de se locomover. Só assim tornaremos nossa cidade acessível para todos, removendo obstáculos nas calçadas, inclusive vegetação que obstrua a mobilidade das pessoas, oferecendo vias de circulação adequadas e construindo rampas de acesso. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 23 de março de 2017, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT, e vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de providência 101. Pela ordem, senhora Vice-Presidente. Pois não, vereador. Não, eu só queria parabenizar o vereador Seixas aí, a vereadora Rosane pela indicação e dizer que, como os senhores são de situação, que vocês tenham sucesso, porque eu e o vereador Eduardo Longo, a gente passou 4 anos aí pedindo, né, Eduardo, essa questão aí e não tivemos sucesso. Então, desejo sucesso, que realmente precisa esses acessos aí. Quero só parabenizar os vereadores. E obrigado, vice-presidente. Ainda em apreciação, pedido de providência. Senhora Vice-Presidente, Não, vereador. também faço um reconhecimento à matéria dos colegas, visto que nessa administração ainda não tinha sido apresentado nenhuma matéria nesse sentido. Questão da mobilidade, direito de todos, uma justificativa bem extensa, falando realmente somente a verdade sobre isso. Então, o grau de desenvolvimento de uma cidade se vê pelas calçadas. Infelizmente, nós ainda temos muita obstrução, degraus. As pessoas têm o hábito de fazer uma calçadinha, fazer um degrau, né? Então, hoje, com essas políticas de mobilidade, caberia ao setor de obras e posturas, a cada obra realizada no município, já exigir que quem tem propriedade nas esquinas já se adeque e faça esse rebaixamento de meio-fio, um procedimento teoricamente barato, visto com a utilidade que ele pode ter. Então, fica o reconhecimento e que a administração acate e dê essa acessibilidade aí, essa possibilidade das pessoas se deslocar sem depender de ninguém. Seria isso. Ainda em apreciação, pedido de providência 101. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência 103/2017, senhora presidente, os vereadores que subscreve o presente, solicito após o ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que seja providenciado serviço visando cobrir os buracos formados na ponte São Domingos, divisa entre os municípios Lavras-Bagé. Justificativa. Sabemos que a ponte divide os dois municípios, Bagé e Lavras do Sul, cabendo aos dois mantê-la em condições de trânsito, visto que é bastante utilizada diariamente, não só por proprietários de imóveis na localidade de Lavras e Bagé, como também por outros munícipes que usam para o deslocamento até a cidade de Bagé, ou vice-versa, porque muitas vezes a estrada do Tigre se encontra em melhores condições de trafegabilidade, ao contrário da ERS 357. Diante disto, sugerimos que o Poder Executivo entre em contato com o Executivo da cidade vizinha para que juntos tomem as devidas providências nesse sentido. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 24 de março de 2017, assinado pelo vereador Cadico Labella, bancada do PP, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Em apreciação, pedido de providências número 103. Senhora presidente, só uma observação. Pois não, vereador Eduardo. Que eu acho que a estrada Lavras-Bagé 473, 357, Lavras-Caçapava, se não estou errado. Só como observação daí. É. Não, de certa forma ainda abrange a 357, pega um pedaço aqui dos 24 primeiros quilômetros, né? Tá certo, consta. Valeu. Desculpa a minha observação. Ainda em apreciação, pedido de providências. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providência 104/2017, senhora presidente, os vereadores que subscrevem o presente, solicito após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Obras e de Transportes, o seguinte: que sejam adotadas medidas visando dar condições adequadas de uso ao prédio localizado na praça do bairro Coab. Justificativa. Aconteceu no prédio vizinho, no dia 23 deste mês, no bairro Coab, uma reunião que teve o intuito de formar a nova diretoria da Associação de Moradores, reunião esta promovida pela colega Eva Mesa, a oportunidade em que constatamos que o prédio mencionado, o qual buscamos soluções, poderá ser utilizado para muitos fins, inclusive para sediar a referida associação ou para dar abrigo ao projeto da terceira idade, que, pelo que sabemos, foi destinado da administração anterior. Mas, no nosso entender, o imóvel necessita de alguns reparos, visto que está bastante deteriorado, conforme informações dos moradores do bairro, com a apresentação de problemas de fiação elétrica, que está exposta, problema no forro e piso bastante desgastado, além de uma pintura. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 24 de março de 2017, vereador Cadico Labella, bancada do PP, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP, vereadora Marisa Barreto, bancada do PP, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Em apreciação, pedido de providências número 104. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Essas foram as matérias que foram apreciadas e votadas na ordem do dia. Passaremos para as considerações finais. Vereadora Marisa Barreto. Vereador Luiz Augusto Bittencourt. Vereador Biramar Goulart. Pela ordem, senhora presidente. Não, só para deixar registrado para assistência, o senhor João Rui, como presidente do sindicato, que as matérias apresentadas nessa casa são as matérias que envolvem pouco custo e que vêm em benefício da nossa população. É só o Poder Executivo querer executar e que vem em benefício da nossa população. Obrigado, senhora presidente. Vereadora Eva Mesa. Vereador Jonathan Souza. Vereador Adilson Seixas. Vereador Eduardo Longo. Vereador Luiz Ricardo Labella. Apenas, antes de encerrar, apenas para comunicar ao vereador Guto, que será tomadas medidas cabíveis para o cumprimento da nossa lei orgânica sobre o prazo das matérias. Já tinha
recebido várias queixas dos demais vereadores e também essa presidente já teria observado isso. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa tarde.